Em 1999, às vésperas da virada do milênio, com todos os avanços tecnológicos e o temor do boato do bug do milênio, estreou no cinema Matrix, um filme que revolucionaria e de fato revolucionou a indústria cinematográfica em vários aspectos. Uma série de fatores foram favoráveis para fazer do primeiro Matrix um sucesso. O filme foi tão marcante que expressões como "deu bug na Matrix", "saia da Matrix", também alusões às pílulas azul e vermelha e outras referências se tornaram comuns na nossa comunicação. Agora, 23 anos depois, o quarto filme da franquia, Matrix Resurrections, é realmente um retorno à vida, como sugere o título, ou tá mais para um zumbi vivendo de um velho corpo que já teve seu passado de glória? Eu sou Abner Pereira e, diferente de certos filmes, esse mundo cópia é necessário. Inegavelmente, Matrix, o filme original, foi um estrondo. Pessoas saíam dos cinemas embasbacadas sem acreditar naquilo que tinham acabado de ver, seja pela inovação nos recursos visuais e efeitos impensáveis de serem reproduzidos em tela, elevando, por exemplo, o bullet time a um novo patamar, ou a capacidade de conseguir juntar ação com temas filosóficos e religiosos que nos fazem discutir há séculos. O brilhantismo de Matrix é que ele pode fazer qualquer um se sentir inteligente. Toda a história sinaliza algo muito profundo, contudo o conceito básico é bem simples. O questionamento da realidade à nossa volta como sendo a verdade última, ao que o roteiro vai responder com não. Thomas Anderson, com a ajuda de outros, foi acordado da sua realidade falaciosa como alguém comum. Na verdade, ele era usado, com todo o resto da humanidade, como bateria orgânica para alimentar o sistema de máquinas inteligentes que haviam dominado o planeta. Matrix veio no momento certo. O fim do século XX vinha com um sentimento de rompimento com o sistema vigente. Com os já sentidos avanços tecnológicos, o boom da internet e várias disrupções sociais, o novo milênio carregava expectativas de um novo mundo, sem limites, sem fronteiras, sem controle, sem regras, onde tudo seria possível, assim como Neo declara contra as máquinas no final do filme. De acordo com o arquiteto em Matrix Reloaded, o programa que construiu a simulação afirma que ela se situa na virada do milênio por ser considerado o pico da civilização humana. A década de 90 foi de uma ascensão agradável, principalmente nos Estados Unidos, e para o Brasil, pelo menos na segunda metade, foi de crescimento econômico com a nova moeda. As pessoas estavam fazendo dinheiro, se estabilizando, o clima era de otimismo, porém o mistério do novo milênio trazia aquele ar de suspense sobre o que estava por vir. A qualquer momento tudo poderia mudar. E então vem Matrix, chacoalhando essa estabilidade e dando uma possível resposta para esse suspense que pairava. E se tudo que tomamos como verdade, desde o nível mais básico, como aquilo que vemos com os nossos próprios olhos, for uma mentira? Com todos esses fatores favoráveis, o alvoroço saiu das telas e tomou a mente dos espectadores de forma certeira. Talvez lançado um ano à frente ou um ano antes e não teríamos o impacto gerado. Bom, acho que nunca saberemos, as coisas acontecem como acontecem e o que sabemos é que do jeito que aconteceram foi único. Jean Baudrillard, cujo livro Simulacros e Simulação inspirou parte do roteiro de Matrix, inclusive aparecendo lá no quarto do Neo no primeiro filme, chegou a dizer na época que Matrix é certamente o tipo de filme que a verdadeira Matrix produziria, isso com o intento de continuar enganando as pessoas e as levando a acreditar que, por mais original que seja a ideia, tudo não passa de uma ficção. Curiosamente, é esse o plot do quarto filme, em que Matrix escancaradamente fala de si mesmo nessa nova versão, tornando tudo o que foi visto na última trilogia como uma franquia de jogos criada por Neo, agora novamente colocado na Matrix como Thomas Anderson. O resultado é o mesmo para aquelas mentes aprisionadas. Pode ficar tranquilo, se há uma Matrix e uma simulação, ela não passa de um game. Colocando no nosso contexto, Matrix Resurrections, que estreou no final de 2021, surge num novo cenário social. Mesmo que estejamos testemunhando avanços tecnológicos impressionantes, não há aquele otimismo dos anos 90. Pelo contrário, o que toma conta é um certo descrédito com a humanidade e aqueles que se colocam como lideranças, além do pessimismo apocalíptico numa sucessão de catástrofes naturais, políticas e pandêmicas. É isso que molda a forma como vemos o presente e o futuro atualmente. Quase 10 anos depois do último filme lançado, a expectativa era de que Resurrections fosse um novo divisor de águas para a indústria cinematográfica. Porém, não foram só de inovações dentro dessa indústria que fizeram do primeiro Matrix um sucesso. Como falamos, vários fatores externos tornaram o longa um fenômeno. Esperar o mesmo efeito desse último não passou de um anseio inocente.
Ainda que Lana Wachowski justifique que retomou a história e a direção depois de todos esses anos por uma vontade genuína por questões pessoais, era de conhecimento público a pressão que a Warner Bros. Fazia pelo retorno da franquia, visando ali um lucro garantido, inclusive dando a entender que o faria mesmo sem a direção original das Wachowski, caso não se mexessem. Fato esse referenciado dentro do longa no uso metalinguístico do jogo Matrix. Somava-se também a expectativa e a pressão dos fãs. Poder revisitar aquele lugar de um apego afetivo tão forte era a vontade de quase todos. Um fator, pelo menos, é coerente no lançamento de mais um Matrix nesse período. A tendência atual no cinema dos remakes de clássicos ou, como nesse caso, das continuações de filmes que fizeram tanto sucesso no passado, passando pelos live actions da Disney e tantos outros. A verdade é que, seguindo essa tendência, poucas obras se consagram como grandes sucessos. Quando não razoáveis, são consideradas desnecessárias ou até fracassos pela crítica. Esse desejo por repetir o êxito garantido no passado muitas vezes passa por cima da coerência narrativa ou até da qualidade geral, pelo excesso de confiança em repetir aquilo que já deu certo uma vez. Verdade é que Matrix Resurrections falha em várias dessas expectativas. Diferente do que se esperava, não apresenta o novo bullet time que impactaria o cinema pelas próximas décadas, nem cai no gosto do público geral, dos fãs ou da crítica. Pouco se sustenta daquilo que é expandido naquele universo. Não deixa de ser visualmente belo, mas o texto atualizado para o estilo de vida atual de smartphones e o comportamento das pessoas nas redes sociais não agrega nada de tão novo que outras obras como Black Mirror, apenas para dar um exemplo, já não tenham trazido. O que por um lado desagradou muitos, por outro trouxe à tona a questão de Lana Wachowski ter feito do produto final um protesto pessoal, com essas quebras de expectativa propositadamente colocadas para desagradar o público e a crítica, que não esperava menos do que a perfeição e buscava um nível de excelência humanamente incapaz de ser alcançado. O peso de já ter em seu currículo uma obra magnífica é intensificado quando a demanda é justamente de retomar aqueles personagens naquele lugar e naquela história. A comparação é quase inevitável quando a motivação no cerne da produção é a de repetir um sucesso já experimentado. Impossível, e isso já devia ter ficado claro para Hollywood. As circunstâncias não são as mesmas. Nas palavras de Aslan, a pequena Lúcia, quando essa questiona em O Príncipe Caspian por que o Grande Leão não havia se mostrado como da última vez, nada acontece duas vezes da mesma maneira. De alguma forma, o filme até tenta comunicar isso nos seus primeiros minutos, quando revisitamos através de um modal, ou seja, uma simulação de teste dentro da simulação, a cena inicial do primeiro Matrix, onde deveríamos encontrar Trinity sendo abordada por policiais, enquanto ela os derrota e é perseguida pelos agentes, ao que consegue escapar no último instante. Mas não é assim. Já não é mais Trinity quem está ali, já não são os mesmos policiais, nem os mesmos agentes, e a personagem perseguida é no fim capturada. As coisas não acontecem como esperávamos, elas não se repetem. A ideia aqui não é abordar cada parte do filme, nem fazer comparações bíblicas diretas. Já existem vídeos no canal sobre isso ao tratar dessa obra. O propósito dessa reflexão é focar nesse entorno e nas motivações que nos fazem querer reviver experiências por uma necessidade nostálgica que nunca vai superar aquilo que ficou na história e aconteceu devido a circunstâncias únicas. Até porque, como já falamos ultimamente aqui, temos essa tendência de idealizar nosso passado e querer ficar abrigados lá. Matrix Resurrections não será Matrix de 1999. O live action não será animação. Aquela viagem de férias não será igual à última vez. Uma amizade retomada não será como antes. Seu novo chefe não será como o anterior. E isso não significa necessariamente pior ou melhor, mas encarar que cada fato é único. Complicado mesmo é essa tentativa de reviver momentos singulares e esperar que tenhamos as mesmas experiências, ignorando que as circunstâncias serão diferentes e que isso influencia a forma como percebemos cada fato. E é essa a frustração com relação ao novo Matrix, desde a sua concepção até a receptividade pelo público, gerada pela nostalgia e a comparação. Ambas primas de primeiro grau, ambas perniciosas e com um potencial destrutivo. Por causa de um filme, não haverá grandes consequências na nossa vida, ou pelo menos não deveria. Mas, aplicadas nas nossas relações e expectativas de vida, nostalgia e comparação são altamente perigosas. Deveríamos aceitar que déjà vu devia ser um erro na Matrix e não uma virtude.
Na nossa realidade, entretanto, há um caminho mais excelente de satisfação, de viver a novidade de vida não em termos de que o novo sempre será melhor que o anterior, nem que ele jamais superará o que veio antes, mas de que cada dia, com seus fatos, trará experiências únicas e suficientemente didáticas para nos amadurecer e nos levar à gratidão. Cremos que essa perspectiva é aguçada na vida cristã, ao olharmos para aquele que, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, é uma fonte inesgotável de contentamento, onde não nos frustramos nem necessitamos encontrar inovações em outros lugares. Nosso anseio por reviver alegrias é saciado não por uma nostalgia de alguém que apenas era, mas por alguém que também é e há de vir, verdadeiramente fazendo novas todas as coisas, transcendendo e superando infinitamente as nossas expectativas.